Manda, Kratos. O Rafael Costa, ele tá falando assim, como você avalia a postura do STF durante o governo Lula em relação ao que aconteceu no governo Bolsonaro? Existe um risco de judicialização excessiva? Não, a judicialização é excessiva, em grande parte em função dos próprios partidos políticos, né? O cara é derrotado no parlamento, ele não consegue fazer avançar a sua agenda ou sofre algum revés e recorre ao Supremo por qualquer coisa, né? E aí o Supremo, provocado, decide, toma uma decisão. Eu acho que a gente tem um problema sério de expansão do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece no governo Lula também, certo? No governo Bolsonaro talvez tenha sido mais, mas a gente também tem as métricas um pouco difícil aferição porque houve a pandemia, né? E o Supremo tomou muita frente na questão pandêmica, uma situação circunstancial. Mas eu acho que o Supremo invade e tem invadido com grande frequência e perigosamente, inclusive em medidas monocráticas, um esvaziamento da noção de plenário. O Supremo, ele tem legitimidade. Ninguém é eleito ali, né? Então, a força de expressão do Supremo, a sua natureza impessoal, a sua legitimidade está na expressão plenária, no conjunto do Supremo. Mas, no entanto, a gente tem muitas decisões de natureza individual, inclusive mexendo em prerrogativas do Executivo e do Parlamento. Eu me lembro quando Bolsonaro, e a intenção dele podia ser pior possível, quando o Bolsonaro indicou, eu acho que que foi candidato a prefeito do Rio, o Ramagem, indicou o Ramagem, que era da ABIN, para ser diretor-geral da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes sustou a decisão, proibiu a decisão. Não havia a menor razão para aquela decisão. Assim, você podia achar péssima escolha, eu achava. Achava que fazia parte do movimento aparelhador de Bolsonaro da Polícia Federal. Achava que ele tinha uma intenção de fazer a sua Polícia Federal. Mas o cara foi eleito presidente da República, é prerrogativa dele indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, eu vi e vejo muitas vezes o Supremo Tribunal Federal avançar limites para tomar espaços tanto do Executivo quanto do Legislativo. Tem uma figura que prospera para justificar a atividade proativa do Supremo, que deveria agir essencialmente por provocação, mas você vê aí o inquérito das fake news posto de ofício, que é a omissão parlamentar. Esse é um conceito curioso. O Supremo provocado, é sempre provocado, é bem verdade, mas o Supremo pode não decidir, certo? Ele pode dizer, isso é função do parlamento. Assim, o parlamento tem que resolver. Só que o Supremo não diz isso. Então, vem a provocação ao Supremo Tribunal Federal sob matéria legislativa. Aí o Supremo diz assim, não, nós vamos decidir sobre isso porque o parlamento se omite. Mas o parlamento pode se omitir. A omissão do parlamento é uma posição. Se o parlamento, que é a casa do povo, especialmente a Câmara, o Senado também, o símbolo e a expressão da democracia representativa, foram eleitos, ao contrário dos ministros do Supremo. Se eles decidem, pode ser ruim para a gente, mas nós somos aqueles caras. Eles são a nossa expressão. Se o Supremo não quer tratar, se o Congresso não quer tratar de um assunto, por conservadorismo, por pressão, por lobby, que seja, não tratar do assunto é tratar. Não tratar do assunto é exprimir uma realidade, uma vontade que é a vontade popular. E aí o ministro do Supremo diz que não. Concordo. Não concordo. Nós somos atrasados. Eles são os iluministas. Eles estão à frente, são nossos guias. Eles vão. O Barroso não falou isso? São os civilizadores, né? Então eles vão decidir sobre aquela matéria que o parlamento, que tem a prerrogativa, diz claramente não quero tratar disso. Então o Supremo vai e decide. Isso gera atrito, né? Isso gera uma expansão do corpo do Supremo Tribunal Federal. Então acho que a gente tem porque você tem um balanço e esse balanço desequilibrado. ele E o Supremo é a última palavra. E o Supremo, inclusive, julga
em última instância, julga, né? Ele é a prerrogativa de foro, ele julga esses parlamentares. Então também tem uma amarração. A posição do Supremo tem uma expressão que eu acho que é mal traduzida, né? A gente tem uma palavra melhor que é autocontenção. O Supremo tem que ter. É comedimento. A palavra em português é comedimento. O lugar da Corte Constitucional é o do comedimento. Eu posso, devo, aí já é outra coisa. Né? É meu lugar. O povo quer isso. Mas o povo, em termos republicanos, o povo é o parlamento. Né? É a representação. É a ideia de que você sabe mais o que o povo quer do que o representante eleito. O Supremo está lá para exercer o controle de constitucionalidade. E mesmo assim exerce mal. Por exemplo, no caso das emendas parlamentares. Isso é um caso... É um absurdo. É um caso. As emendas parlamentares são... A gestão das emendas que deu no orçamento secreto é 100% inconstitucional. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal e o relator ministro Flávio Dino dizer: está suspenso, não pode, controle de constitucionalidade. Mas não é o que faz. Então, ele proíbe, suspende e vai negociar. Então ele subordina a sua função, que é o controle de constitucionalidade, à negociação política. E aí ele vira uma espécie de gestor do orçamento. Então, agora eu vou soltar, vou liberar um pouquinho, depois eu prendo de novo, libero. Então ele vira um poderoso, né? Ele é aquele que libera ou não. É uma chantagem. Não deixa de ser uma espécie de exercício de poder. E ao mesmo tempo com vários... Olha aí, a cultura do Alexandre de Moraes, xandônica, né? Ele tem vários inquéritos abertos, ele é o relator, inquéritos que investigam os parlamentares sobre gestão de emendas. Então ele mantém esses inquéritos, vai gerindo isso. Aí tem o interesse do governo. Não estou dizendo que ele faça isso, mas abre mão para crítica, né? Tem o interesse do governo. O governo precisa aprovar uma matéria importante no parlamento. Aí o parlamento diz: não vou votar isso não, porque as emendas estão travadas. Aí o ministro Flávio Dino, que é ligado ao governo Lula, eu gosto de provocar dizendo que é um líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Flávio Dino, curiosamente, no momento em que precisa aprovar o pacotinho fiscal do Haddad no final do ano, ele vai lá, libera o pagamento das emendas. Aí o troço anda, vota. O cara vira uma espécie de gestor dos tempos, né? De filtro. Segurei, agora eu segurei daqui. Não, cara, desculpa. Ministro Flávio Dino, se o senhor acha... Eu tô falando que certamente ele acompanha o programa. Aqui não perde, o ministro Flávio Dino. Opa, e aí, Flavião, vem aqui. Se o ministro Flávio Dino acha que a solução que o parlamento encontrou recentemente, a resolução do Congresso Nacional, para a questão das emendas parlamentares, se ele acha que isso não está, se está longe do ideal, que foi a expressão que ele usou, se o acordo político para a continuidade das emendas parlamentares se está longe do ideal, o ministro Flávio Dino tem a obrigação de proibir o troço, de suspender o troço. Acabou. Não é ficar fazendo, tá muito longe do ideal, mas tem avanços. A ideia de avanços é apanágio da política, da atividade política. O Supremo faz controle de constitucionalidade. Não existe mais transparência. Existe transparência, à luz do princípio constitucional. Então, se a transparência não é absoluta, o papel do ministro do Tribunal Constitucional é declarar a inconstitucionalidade e exercer o controle de... suspender o troço. Mas ele fica nessa coisa. Libera, solta, libera, solta. Então, nem na sua função de controlador da constitucionalidade, o Supremo está indo bem.